à luz do que Paulo estabeleceu, haja dedicação do ensino, à luz da grande comissão. O que seria essa dedicação ao ensino? E aí nós destacamos no texto da grande comissão, nós não pretendemos fazer uma exposição exegética de todo o texto, mas queríamos apenas destacar a expressão ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então Jesus, ele não nos comissionou a ensinar todas as coisas que ele nos ordenou. Ele não nos comissionou a isso. Ele nos comissionou a ensinar a obedecer todas as coisas que ele nos ordenou. Ele nos comissionou, em outras traduções, a ensinar a guardar todas as coisas. E qual a diferença, então, de quem ensina todas as coisas e de quem ensina a obedecer todas as coisas? O que seria a atitude diferente? De um lado, nós temos uma professora em sala de aula que está ensinando tudo o que Jesus ordenou. Ela está ensinando ali na aula dela, se esmerando para ensinar. Do outro lado, nós temos a postura de alguém que está preocupado com o ensinar a obedecer, que vem ao processo pessoal de mentoria, de orientação, de relacionamento, de instrução. E a diferença é essa, é a intenção relacional, de prestação de contas, de mentoria, é o interesse do discipulador, de corrigir, admoestar, incentivar e treinar as pessoas. Eu trago à tona a figura do personal trainer. O personal trainer, ele representa muito bem o desafio de ensinar a obedecer. Quando alguém chega e ele pega ali a bateria de exercício e ele fala, olha, você vai fazer tantas séries em tal aparelho, o exercício se faz assim, a postura é essa, e ele passa cada exercício e orienta aquele aluno tudinho, então ele está ensinando todas as coisas. Mas quando o aluno começa a praticar, ele está ali observando. E quando ele vê algum desvio, ele corre lá e segura e dá o nível. Ele acompanha, ele está interessado para que o aluno faça certo. Então ele vai estar ali acompanhando. E quando você tem atletas de alto desempenho, como essa terceira imagem, aquele camarada ali, ele já tinha desistido há muito tempo. Mas porque tem um treinador ali do lado dele dizendo, bora, você está conseguindo, mais um pouco, o tempo está chegando, vamos lá, vamos, bora, você consegue. Então aquilo estimula, aquilo desenvolve, aquilo impulsiona. Então o personal trainer, ele traz essa personificação do desafio do ensinar a obedecer. Eu trago à tona essa frase, o diálogo entre o professor e o aluno consegue diminuir o fracasso escolar. É uma autora secular, conhecida no mundo da pedagogia e estudada na academia, e essa é uma realidade, uma máxima no mundo secular. A didática, a pedagogia das escolas já compreendeu que o diálogo entre o professor e o aluno tende a diminuir o fracasso escolar. E nós temos na cultura do discipulado o conceito de portas do fundo. As portas do fundo da igreja parece que estão escancaradas e cada vez mais pessoas saem. Nós ganhamos 100 e depois de 5 anos apenas 5 permanecem. E se nós compreendermos que o diálogo do professor com o aluno vai diminuir esse fracasso, vai fechar as portas do fundo, nós vamos valorizar essa postura do professor discipulador. A responsabilidade de quem ensina é, antes de tudo, influenciar e transformar a vida dos educandos. Eu não posso estar apenas focado em ensinar todas as coisas que ele tem me ordenado, porque ele me comissionou a ensinar a obedecer todas as coisas. E tudo isso pressupõe relacionamento, intenção relacional, exortar, corrigir. As Escrituras foram inspiradas por Deus, não somente para o ensino, mas também para a admoestação, para a correção e para a instrução em justiça, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E nós temos um exemplo maior, irmãos, que é o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele ensinou sobre a oração. Jesus pegou nas mãos dos discípulos para que eles praticassem a oração. Jesus exortou e admoestou os discípulos quando eles deixavam a desejar no desempenho da oração. Então eu posso dizer sim que Jesus no seu ministério, ele ensinava com o compromisso de ensinar a obedecer. Ele ensinava buscando a efetiva obediência dos seus discípulos. O mentoreamento dos seus discípulos na prática da oração não ficou apenas em palavras, mas Jesus se empenhou para ajudá-los na prática da oração. Proporcionou a oportunidade de oração junto com os seus discípulos. Incluiu algumas advertências quanto ao descaso que eles faziam quando não correspondiam ao que se esperava da prática da oração. Jesus é o nosso exemplo de como devemos ensinar a obedecer.
Um exemplo de não somente se conformar em estar ministrando atrás de uma revista e um conteúdo, mas de saber o que o meu aluno entendeu, o que é que ele compreendeu. E, irmãos, por melhor que nós possamos, às vezes, treinar nossos professores de departamento infantil, por melhor aula que eles possam apresentar, pelo método da APEC, por exemplo, não, o Ministério do Ensino não pode se ater apenas à forma como a aula é transmitida. Precisamos compreender que o ensino tem que ser acompanhado da postura de um discipulador, de alguém que vai conversar com o aluno, de alguém que vai se envolver com o aluno. E no nosso livro, no anexo 1 do livro, eu tinha acertado com o pastor Ricardo e o pastor Joari, da gente fazer uma ilustração de como o professor pode sentar com o aluno e fazer uma entrevista de mentoria, tanto na matrícula daquele aluno, quanto no final do trimestre. Então, o que é que a gente defende, irmãos? Que haja, do jeito que, por exemplo, há no colégio dos nossos filhos, um plantão pedagógico. Quem tem criança em escola, às vezes, os coordenadores pedagógicos, os professores, chamam os pais e vai conversar com o pai sobre o desempenho do filho. E aquilo é maravilhoso. Então, o plantão pedagógico, às vezes eu compareci, o último que eu compareci, a professora falou, olha, eu quero parabenizar o Pedro. O Pedro melhorou significativamente as notas dele. Melhorou o comportamento de sala de aula. Ele estava tendo um problema sério de concentração, mas melhorou. Agora eu quero que você observe o posicionamento dele nesse ponto. Esse ponto aqui ele ainda está deixando a desejar. Então aquilo, eu volto para casa e converso com o Pedro, preciso falar com você. Olha, eu quero parabenizar que você melhorou nisso, os professores elogiaram isso e isso. Agora, tem um ponto que você ainda está deixando a desejar. Vamos orar sobre isso, vamos procurar ver o que Deus pode ministrar ao seu coração sobre isso. Eu acho que você precisa atenção nessa questão. Então, o ensino privado tem esse momento de mentoria, às vezes com a intermediação do pai, porque a criança ali de 6, 7 anos não tem, às vezes, a maturidade para gerir aquelas informações, né? E a proposta nossa passa pela um processo obrigatório do professor ter encontros de mentoria com o aluno, a partir da chegada do aluno, no caso, novos convertidos no discipulado, ou no final do trimestre em todas as classes, por exemplo. E aqui eu vou representar um caso real que chegou lá na igreja do Farol, o João. O Felipe vai representar o João, né? O pastor Felipe. E o João, ele era filho da... Eu preciso mudar os nomes, porque eu já ia falar o nome real, eu não quero... da Beatriz, né? Eu já ia falar o nome real mesmo da mãe. E a Beatriz, ela veio o João veio do Espiritismo, e a Beatriz se converteu, a conversão dela foi linda, e ela convenceu o Felipe, que era ativo, era um jovem por volta de 18 anos, ativo no Espiritismo, convenceu o Felipe a vir para a igreja, a estudar a Bíblia na escola bíblica dominical. Então o Felipe veio sem estar convertido, aí chegou no discipulado lá, né? Só que ele chegou na terceira lição, deixa eu passar aqui, para pegar, você pode passar tem a próxima tela, eu deixei lá o passador. Pode passar? Aí está a frequência, não sei se vai dar para entender. Aí são 3 casos, no nosso livro a gente trata sobre os 3 exemplos, mas trabalhando o João Marcos, ele chegou, a matrícula dele foi na lição Quem é Jesus, a lição 3 do primeiro ciclo da CPAD. E quando o João chegou, a gente falou, João, após a aula, vamos ter um momento de conversa, é a entrevista da matrícula, não precisa dizer, após a aula, eu preciso lhe entrevistar para fazer sua matrícula, não. Momento, eu queria conversar com você, você está chegando agora, ele disse, tudo bem. Aí, sentamos lá, pode sentar. No anexo, a gente apresenta o que o discipulador deve buscar nessa matrícula. Página 217 do livro. Primeiro ponto, qual a experiência religiosa anterior? Eu vou fazer todas essas perguntas, mas deixa eu apresentar para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Qual a experiência religiosa anterior? Qual era o seu nível de envolvimento? Era um mero espectador ou era um participante ativo? Conte sua experiência, o que aconteceu, o que levou você a sair dessa caminhada. Ou seja, você precisa entender qual o ranço doutrinário que aquele aluno chega na igreja. E na hora que ele disser, não, eu estou vindo do Espiritismo, não é para você corrigir na hora, olha, o Espiritismo está errado, o Espiritismo não tem a ver... Não, você não vai corrigir na hora. Você vai apenas entender qual a situação do seu aluno. Para que durante o processo de ensino você possa realçar e destacar aquilo que vai tocar a experiência daquele aluno. É o primeiro ponto. Segundo ponto, como Deus vem trabalhando em seu coração e como você veio à igreja. Então, muitas vezes, as pessoas chegam à igreja por N motivos. Por uma situação de desemprego, porque teve um sonho, ficou atormentado, porque recebeu uma palavra, porque teve um testemunho de conversão na sua casa, que era o caso do João. Então, qual é o método, como que Deus tem trabalhado naquela vida para ele chegar na igreja? Você, professor, tem que entender isso do seu aluno para que você possa maximizar e potencializar esse processo que o Espírito Santo está fazendo na vida dele e atraindo ele para a igreja. Qual a estrutura familiar
Ele é casado, é divorciado, é solteiro, tem um relacionamento ativo com quem mora, onde trabalha. Então, com o objetivo de conhecer o seu aluno. Existe alguma dificuldade que você esteja passando, em que podemos estar orando? Existe algo que você queira pedir ajuda, ou mesmo alguma orientação, conselho? Então, a priori, a entrevista de matrícula ela não é o momento de você corrigir conceitos ou ensinar. Não é, mas você também tem que estar aberto, porque às vezes chegam casos de emergências. Eu recebi uma pessoa que estava afastada do evangelho, ele correu para a igreja naquele momento, e ele estava sendo profundamente tentado a iniciar uma relação de adultério. E eu fiz a entrevista de recepção dele e eu não fiz esse encaixe dessa pergunta. Existe alguma coisa urgente na sua vida que você queira compartilhar, que eu possa estar orando com você? Existe algo que a gente possa estar te ajudando? E ele foi naquele dia lá realmente querendo uma ajuda, porque estava vendo a hora que ia cair e infelizmente ele não abriu o coração. Eu também não tive essa intencionalidade de estar aberto a uma situação de emergência. E, infelizmente, na semana seguinte, ele consumou o adultério. E nós vivemos um processo para ele se desligar naquela relação, que mais na frente ele se abriu. Ele ficou na escola, ele mais na frente se abriu, mas a gente não teve essa postura de emergência, de repente estar aberto a uma situação específica como essa. Existe alguma dificuldade? Sim. Qual a disponibilidade que você tem de frequentar a escola bíblica? Por quê? Porque dentro daquela disponibilidade, ele vai ser incentivado, vai ter a entrevista de final de trimestre, que eu vou sentar com ele junto com a frequência dele, e a gente vai prestar contas. Qual era a disponibilidade? Explique sobre 2 características essenciais do discipulado. Você vai explicar nessa entrevista já de início o que é o processo de mentoria e prestação de contas e oriente sobre o compromisso que ele precisa assumir ao efetivar a matrícula na escola bíblica e como você e os demais professores da classe estarão monitorando a frequência, o aprendizado para ajudá-lo como discipulador. Então, algumas pessoas que dizem, não, eu trabalho no segurança, porteiro ou no ramo de saúde e só posso estar na igreja 15 dias. Então, você já vai conscientizar ele das tarefas complementares e no desafio de suprir a ausência através dessas tarefas complementares que ele vai estar passando para você. O professor vai estar passando para o aluno e o aluno vai estar respondendo no WhatsApp e em algumas matérias que são importantes para aquele aluno, o professor vai sentar com aquele aluno e conversar sobre aquela matéria que ele faltou. Explica a importância do devocional diário e desafio a iniciar. Então, vamos fazer agora como foi essa entrevista com o João, baseado nesses 7 pontos que devemos buscar numa entrevista de matrícula do aluno na escola bíblica dominical, representando um caso real. Em seguida, nós vamos apresentar o que devemos buscar numa entrevista de mentoria do final do trimestre, no caso do João. Eu vou sentar com o João, com a matrícula dele em mãos, e nós vamos apresentar o que devemos buscar nessa entrevista de mentoria e vamos representar como foi. Eu acredito que eu vou ocupar o tempo das perguntas, mas eu acho que é a parte prática do conteúdo. Vamos lá. Ô, João, rapaz, que bom que você está aqui, eu fico muito feliz. Eu quero saber um pouco, conhecer você, como que você chegou à igreja, você tem algum parente aqui, recebeu algum convite? Me conta um pouco sua história. Então, eu vim participar dessa reunião através da minha mãe, a Beatriz. Ah, sua mãe é a Beatriz? Sim. Ah, eu conheço, é bênção de Deus. Deus tem feito um trabalho lindo na vida dela. Estou acompanhando ela, A minha mãe insistiu bastante para que eu pudesse estar aqui e hoje estou participando desta aula. Que bênção, João. Olha, a escola bíblica é um local em que a gente para estudar a Bíblia e a gente parte do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus. E nesse ambiente a gente pode tirar dúvidas, pode ter um momento de debate na sala de aula, tem a supervisão de professores que se capacitam para estar ensinando, para estar auxiliando, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. E, João, eu quero te estimular, João, a encarar o desafio de estar assíduo na escola bíblica dominical. Você vai aprender a Bíblia, mas deixa eu entender um pouquinho melhor, João. Qual a sua experiência? A Beatriz, eu conheço um pouco dela, eu sei que ela teve uma experiência do espiritismo, e eu imagino que você também, por ser filho dela, tem alguma experiência com o espiritismo. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, se você já leu livros, se você tinha algum ministério ativo no espiritismo. Me fala um pouquinho, João. Então, eu venho do espiritismo, sou ativo dentro do espiritismo, participo de alguns grupos no sábado, nós nos reunimos, temos algumas atividades, já li algumas obras, consigo defender muito bem a fé espírita. Amém. Só uma pausa aqui. Então, eu consegui, através dessa pergunta, identificar todo o ranço doutrinário daquele aluno. E não preciso, nesse momento, tentar corrigir nada. É só uma entrevista de conhecimento. Que bom, João. Mas olha, o desafio aqui na escola bíblica é a gente estudar a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E olha, João, eu posso te garantir, se você se dedicar, você vai se surpreender.
com a beleza da palavra de Deus, como a Bíblia ela foi inspirada por Deus. A gente nesse trimestre vai estudar e aí vem o seu testemunho, o seu ponto de influência, né? Seus olhos começam a mostrar convicção. Você vai ver, João, o quanto que Deus vai impactar a sua vida. Há 23 anos, eu tinha quase a sua idade, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, e olha como tem transformado. E Deus tem feito um trabalho muito lindo na sua mãe, na Beatriz, e acho que você tem testificado, não é, João? Tenho conseguido evidenciar, assim, a mudança, né, nesses poucos meses, da transformação, né, na vida da minha mãe. Então, é algo assim transformador, e eu tenho acompanhado isso, eu tenho conseguido ver essa mudança. Amém. João, observa, aqui está o nosso índice da revista do trimestre. Você está chegando agora na terceira lição. A terceira lição recebe como título Quem é Jesus? Você vai ter uma dificuldade muito grande, até pela sua experiência do Espiritismo, vai ter uma falta muito grande a ausência da lição número 1, que foi a necessidade humana e o problema do pecado. Então eu queria te desafiar, João, além de você estudar a próxima lição, que é o caráter de Jesus, a lição número 4, então toda semana você estuda previamente as lições para ter uma melhor compreensão, responde as perguntas, mas nessa semana, excepcionalmente, eu queria que você estudasse a lição número 1 que você perdeu, eu queria que você respondesse as perguntas, mandasse para o meu zap, quero que você anote meu zap, e a gente vai depois sentar no próximo domingo e vai conversar um pouquinho para eu entender o que você compreendeu dessa lição, além das perguntas. Eu quero conversar um pouquinho porque eu considero fundamental. E tem mais, João, eu queria te desafiar, quando você parar para estudar as lições e ler as referências bíblicas, você começar a desenvolver o seu momento devocional com Deus. O momento devocional é o momento que você para ter um momento de busca a Deus através da palavra de Deus. E Jesus falou, quando orares, entra no teu quarto, separa um local privativo, e você tem essa oportunidade de já desenvolver no seu estudo da Bíblia um momento devocional que você faça uma oração: Senhor, fala no meu coração, eu quero aprender os teus caminhos, eu quero que o Senhor fale no meu coração, e você abre o seu coração e vai começar a estudar a Bíblia com essa postura. Posso contar com isso, João? Sim, me comprometo aí. Pronto. Então, você tem disponibilidade de estar todos os domingos? Sim, tenho disponibilidade. Ótimo, tranquilo. Então, fico muito feliz, e domingo que vem eu quero te ver, e a gente vai conversar um pouquinho dessa lição, o número 1, que é fundamental para você, tá? Pronto, então essa foi a entrevista, 5 minutos a gente faz a entrevista. Aí, no final do trimestre, o que aconteceu com o João? O João compareceu em todas as aulas. Deixa eu pegar aqui a frequência dele. Só que, quando chegou na lição da ressurreição de Jesus, ele faltou. Só que como ele faltou, e o professor é um discipulador, ele passou uma atividade complementar. Entrou em contato: João, o que aconteceu? Olha, fundamental essa lição, quero que você estude ela em casa, mande a resposta para mim, e eu tenho uma atividade para suprir sua falta. Eu quero que você assista o filme Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Assista esse filme, João, vai marcar a tua vida. E está terminando o trimestre, quando terminar o trimestre a gente vai conversar um pouco. Aí João fez a atividade e a gente sentou, depois do final do trimestre, uma entrevista de encerramento de trimestre. E o que devemos ver na entrevista de encerramento de trimestre? Aqui em 6 tópicos. Relembre qual foi a disponibilidade de frequência na escola bíblica que ele informou antes da matrícula na classe. Analise a frequência obtida no trimestre junto com ele. O objetivo de desenvolver prestação de contas, incentivo e correção. Analise o conhecimento alcançado com as lições que ele esteve presente e das que ele faltou e estudou em casa. Peça para ele explicar com suas palavras os objetivos de algumas das lições que você considerar mais importante para o seu desenvolvimento. Então, principalmente as lições que ele faltou e que você considera extremamente relevante, peça para ele explicar com as palavras dele a compreensão dele daquela lição, né, aquilo que chamou mais atenção. Analise as lições que o aluno, sim, as lições que ele faltou e não estudou em casa, explica a importância dos objetivos de algumas dessas lições. Então, a depender, irmãos, da postura do aluno, principalmente no discipulado, que é um ciclo repetitivo, não é o ciclo dos adultos e dos jovens, que ele é rotativo, né? Todo trimestre é um diferente, mas o discipulado ele é repetitivo. A depender, lá a gente dá o parecer que ele não pode passar para o próximo ciclo, ele tem que repetir esse ciclo, porque ele tem compreensões que são fundamentais para a experiência dele e que vai fazer muita falta a ele. Então a gente, vamos dizer assim, entre aspas, não usa a expressão, mas entre aspas, estaria ali atestando ele passar para a próxima classe ou reprovando para que ele repita a sala. Né? Avalie junto com o aluno o nível de comprometimento e de vivência das características esperadas do perfil do discípulo de Jesus no anexo 2. Busque avaliar a superação de conceitos e doutrinas e experiência religiosa anterior. Avalie e oriente e incentive o crescimento através do estudo de livros complementares de um currículo criado pela igreja ou indicado pelo professor a partir da realidade do aluno. Então, vamos desenvolver essa entrevista de final do trimestre com o João. O pastor Felipe estudou o anexo, né? E a gente vai desenvolver aqui.
Ô João, que bênção, João. Chegamos ao final do trimestre, e aí? Eu quero ver aí como foi o seu desempenho. Eu estou aqui com sua frequência. Eu quero lhe parabenizar, João. Realmente você foi um aluno bem presente. Você esteve presente em todas as aulas. Apenas uma falta justificável, que foi aquele dia que você teve um evento, né, para estar presente, e a gente compreende perfeitamente. Eu fico feliz porque eu sei você já trocou comigo que você fez a atividade, e glória a Deus, João. Eu queria que você avaliasse qual foi a sua compreensão nesse trimestre, né? Você veio do Espiritismo, e do Espiritismo ele tem uma compreensão acerca de Jesus. O Espiritismo define Jesus como um ser iluminado que alcançou um alto grau de perfeição e que veio nos ensinar sobre amor. E após esse trimestre, João, qual a compreensão que você forma hoje acerca da pessoa de Jesus? Então, eu pensava que Jesus era somente um espírito iluminado, né, que veio para mostrar para as pessoas o amor ao próximo, né, e mostrar alguns valores, né, para as famílias. Mas hoje eu percebo que Jesus, ele é Deus. Hoje eu percebo que Jesus, Amém, ele é muito mais do que o que eu imaginava. Na verdade, o meu conceito foi transformado, né, porque hoje eu conheço a Jesus de outra forma. Amém. Ô João, que bênção, eu fico feliz, fico muito feliz. E João, o que é que mais marcou para você nesse trimestre, das lições que você compareceu? Então, as lições que mais me marcaram foi a lição de número 10, que é a lição de ressurreição, né? Justamente a respeito daquele filme que eu tive que estava fora por causa do evento, né? Mas também a identidade de Jesus, a lição sobre a identidade de Jesus trouxe para mim, marcou muito forte a minha vida, e a lição sobre o peso do pecado, né? Foram essas as lições que mais me impactaram. Amém. E só uma pausa, quando a gente vai fazer a entrevista de mentoria, a gente já conhece a realidade do aluno, analisa a frequência e já destaca, está aqui destacado as lições que eu acho que são relevantes, que eu vou passar ou para perguntar o que ele achou, ou eu endossar e completar alguma coisa, amarrar alguma coisa, botar os pingos nos is, né? Então, só para fechar a nossa encenação, a gente conversou um pouco sobre a ressurreição, João, de Jesus. Eu queria que você compreendesse os desdobramentos da ressurreição de Jesus com a fé espírita da onde você veio. Os espíritas acreditam que Jesus se desencarnou, né? E a teoria espírita de desencarnar, ela é diametralmente oposta, ela se opõe à teoria cristã da ressurreição. Se Jesus desencarnou, o corpo dele estaria no túmulo, mas a história mostra que o túmulo apareceu vazio. E o testemunho dos seus discípulos, a evidência, o filme que nós vimos, né, Em Defesa de Cristo, mostra com clareza as evidências históricas do primeiro século, né, e como que Jesus de fato ressuscitou. Então, é importante você compreender isso, João, que a gente, para abraçar a ressurreição, a gente tem que abrir mão da doutrina da reencarnação, da doutrina que Jesus desencarnou, e compreender que ele ressuscitou. Inclusive, a Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, qualquer convicção religiosa, segundo Paulo, vamos ler, aí parou, lê aqui, João, 1 Coríntios, Paulo falando lá da ressurreição, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, qualquer concepção religiosa, João, que parta do pressuposto que Cristo não ressuscitou, que Cristo reencarnou, segundo o apóstolo Paulo, essa concepção ela é uma concepção vã, que não vai trazer qualquer esperança. A nossa maior esperança é o fato da ressurreição. Então a gente vai fechando, amarrando aquilo que é mais relevante devido à experiência dele, né? E por fim a gente destaca a última lição: a igreja é uma expressão do reino de Deus. Então João, ele está praticamente convertido, só que ele ainda está se relacionando com a igreja como se a igreja fosse um self-service, que ele está ali para receber da igreja, da escola bíblica dominical, um estudo da palavra. E na última lição do trimestre a gente viu a igreja, o título, a igreja, uma expressão do reino de Deus. Então, nesse final, eu destaco o papel da igreja. João, a igreja é a instituição que Deus colocou para representar o reino de Deus. E eu queria lhe desafiar, João, a estudar um pouco mais essa lição. Eu tenho um artigo que eu mesmo escrevi sobre a importância da igreja. A gente vai comentar um pouco sobre os desigrejados nesse artigo. E eu vou passar para ti. Eu queria que tu lesse para ver a fundamentação bíblica da importância de nós congregarmos. E depois eu queria conversar contigo, e eu queria fazer esse desafio para, nesse trimestre, você assumir um compromisso maior com a igreja. Eu queria lhe ver aqui no culto de domingo à noite, não só na escola bíblica.
Viu? Se compromete comigo de ler esse artigo? Com certeza. Pronto, eu te mando, chegar em casa eu te mando, você vai dar uma estudada, a gente conversa no WhatsApp e eu quero te desafiar para esse trimestre, você continuar nessa pegada que você está firme, você está de parabéns e eu quero que você melhore na questão da sua interação com a igreja. Eu quero lhe ver nos cultos domingo à noite. Posso contar com isso? Pode contar comigo. Deus te abençoe, João. Deus te abençoe. Então, irmãos, aí está o exemplo de 5 minutos. 5 minutos que você para com o seu aluno e você traz ele da postura passiva para uma postura ativa no processo de ensino. Paralelo a essa postura de discipulador, você tem, a partir do direcionamento do pastor da igreja, que o pastor da igreja que tem que escrever, o pastor sênior da igreja, o pastor presidente da igreja, tem que escrever qual a obra que o professor vai desempenhar. Então o pastor vai definir, olha, eu quero que os professores tenham um evento extra classe, uma vez no mês ou uma vez a cada 15 dias, para estudar tal livro. Então a classe de jovens vai estudar um livro. Outra classe de casais vai estudar, nesse mês vai assistir um filme junto, Quarto de Guerra. E vai ter umas perguntas já direcionadas e eles vão debater aquele momento. Então, paralelo a essa postura de discipulador, vem a questão do controle e do direcionamento do pastor presidente, que vai estar definindo qual é a obra que o professor discipulador vai desempenhar, além da sala de aula, além das entrevistas, para quê? Para gerar relacionamento, edificação, comunhão e incentivo. E eu termino, irmãos, a minha plenária, já acredito, não vai ter tempo para as perguntas, mas eu acredito que essa parte trouxe uma conotação prática, com a leitura do que seria a parábola da 100ª ovelha aplicada à escola bíblica dominical. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o professor da escola bíblica que, possuindo 100 alunos e perdendo um deles, não deixa na sala os 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-lo e, achando, põe-o sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para a igreja, reúne a direção da escola, os demais professores, seus alunos, os alunos das outras classes, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei o meu aluno perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um aluno que se arrepende do que por 99 alunos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7, de forma adaptada ao contexto da escola bíblica dominical. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.